Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência às aulas da nossa disciplina de microbiologia, com os temas de hoje são sarampo, cachumba, rubéola e a varicela, ok? Então, eu dividi a aula nessas quatro patologias. E a nossa primeira patologia é o sarampo. Como vocês podem ver, são essas manchinhas avermelhadas, né, esse exantema que aparecem, que surgem nas pessoas infectadas por esse vírus. Então, olha só, o sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza grave, viral, transmissível e extremamente contagiosa. A presença do vírus no sangue provoca uma vasculite generalizada e ela é responsável pelo aparecimento de diversas manifestações clínicas, inclusive pelas perdas consideráveis de eletrólitos e também de proteínas. O agente etiológico é o vírus do sarampo e é uma doença de fácil contágio e ela pode ser transmitida diretamente de pessoa a pessoa, através das secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, ao espirrar, falar ou também respirar. O período de transmissão, pessoal, dessa patologia, ela pode acontecer de 4 a 6 dias antes do surgimento dos exantemas. Então, a pessoa teve contato, foi infectada por esse vírus e ela começa a transmitir também, mesmo não aparecendo nenhum sinal ou sintoma, que é o exantema. Então, outros sinais e sintomas dessa patologia é a febre alta, a tosse ela pode apresentar como seca ou produtiva, as manchas de Koplik, no próximo slide tem uma foto para vocês, que são manchas brancas que aparecem na mucosa oral, né, na boca, o exantema maculopapular generalizado, o paciente pode apresentar coriza e também conjuntivite. Então, esse próximo slide, eu mostro para vocês essas manchinhas esbranquiçadas na mucosa oral do paciente, são as manchas de Koplik, que é um outro sinal, o sintoma do sarampo. Aqui nós temos exantema, né? Um exantema importante, que são essas manchas avermelhadas que aparecem em todo o corpo do paciente. Esse outro slide eu mostro a conjuntivite, que é a inflamação das conjuntivas, né, oculares, esse olho vermelho. E a evolução da doença, ela pode apresentar vários estágios, como, por exemplo, o período catarral, que ele vai ter uma duração de 6 dias. No início da doença, surge febre, a tosse produtiva, um corrimento seromucoso do nariz, a conjuntivite e o sinal de Koplik, que são as manchinhas brancas. O período exantemático já é uma acentuação, um agravamento dos sintomas anteriores, com uma prostração importante e o surgimento do exantema maculopapular de cor avermelhada com distribuição céfalo-caudal. Quando fala de distribuição céfalo-caudal, é que inicia-se na cabeça e vai para os pés. Então, céfalo-caudal, lá para a parte de baixo, membros inferiores. E esse sintoma exantemático, essas pápulas, né, podem durar como de 5 a 6 dias. E depois vem o período de descamação e convalescência da doença, onde as manchas se tornam escurecidas, vai surgir uma descamação fina da pele, lembrando uma farinha. Então, essas manchas avermelhadas, elas vão descamando, lembrando uma farinha, quando você passa a mão, elas ficam fininhas. O diagnóstico é laboratorial e clínico também, né? Através da coleta de sorologia dos anticorpos IgG e IgM, e que deve ser coletado a partir do terceiro dia do surgimento dos exantemas. Esses anticorpos IgG e IgM são demonstrativos do exame laboratorial para mostrar se a pessoa está infectada, em qual período de infecção que ela está, devido aos índices que forem coletados, né, que forem tidos como resultado no exame, ou então para mostrar se a pessoa já teve contato ou não com esse vírus, e pode ser também com o vírus da vacina, tá ok? O tratamento, pessoal, não existe um tratamento específico para essa patologia, mas deve-se tratar os sintomas,
ok? E para os casos sem complicações, é necessário manter uma hidratação e o suporte nutricional importante. E, claro, com medicamentos para aliviar os sintomas, né? Um analgésico para melhorar as dores no corpo, um antialérgico para melhorar a coriza. Então, são tratamentos dos sintomas que apresentam essa patologia. As medidas de profilaxia, de prevenção, é a vacina. Existe uma vacina chamada tríplice viral, que ela previne o sarampo, a cachumba e a rubéola. E a primeira dose deve ser administrada aos 12 meses, com 1 aninho de idade, e a segunda dose entre 4 e 6 anos de idade. Tá? E aí tem uma foto aqui da vacina, do frascozinho da vacina, sarampo, cachumba e rubéola, ok? Aqui mostra 10 doses, mas indica que esse frasco pode ser administrado 10 doses. Então, 10 crianças receberão a dose desse frasco, ok? E outras medidas também importantes são campanhas educativas e avaliação da cobertura vacinal, isso é importante dentro do PSF. Notificação compulsória é uma doença de notificação compulsória. A etiqueta respiratória, né? E não compartilhar objetos pessoais. E quando se tem o diagnóstico, é necessário isolamento domiciliar. Então, no caso, não encaminhar as crianças para escolas, para creche, né? Porque ela vai tossir, não, e a criança às vezes não tem a etiqueta da tosse, né, respiratória, que é proteger com o braço, ou se tossir na mão, sempre higienizar as mãos, a criança não tem esse cuidado como se deve ter, então é necessário esse isolamento domiciliar. A outra patologia é a cachumba, e às vezes todo mundo já conhece ela porque tem um inchaço, né, na região cervical, e várias pessoas ficam com medo porque fala que a cachumba vai recolher, né, vai para a bolsa escrotal do menino, ou para os seios da menina, existem esses mitos aí, nós vamos falar no decorrer da nossa aula. Então, a cachumba é uma infecção também viral aguda, contagiosa, que caracteriza-se pelo aumento de glândulos salivares, geralmente da parótida. E aqui eu trouxe uma foto para vocês aqui no rodapé da nossa página, onde existe um ilustramento sobre a glândula salivar parótida, as glândulas submandibulares salivares e as sublinguais. Então, é na parótida, geralmente, que acontece aquele aumento da glândula, e aí fica aquele pescoço inchado. Em 1/3 dos casos, a infecção não apresenta sintomas, é uma doença assintomática, e adquire maior gravidade após a adolescência, sendo como a meningite, que vai afetar o sistema nervoso central, e a orquipedidimite, que vai acarretar o órgão masculino, ou a ooforite, que vai acarretar os ovários do órgão feminino. Essas são complicações de uma doença e acometem mais as pessoas na fase de adolescência ou adulto. O agente etiológico é o vírus da parótida infecciosa, e aí quando a gente recebe esses pacientes no serviço hospitalar, no momento da triagem que eu já suspeito de cachumba, imediatamente eu preciso dar uma máscara também para esse paciente, para que ele não transmita o vírus para os outros pacientes ali daquele estabelecimento hospitalar. E aqui eu trouxe para vocês, só para a gente passar para o próximo slide, para vocês verem onde estão localizados os ovários e os testículos, e é onde vai ter o aumento deles em caso de complicação. Então, a orquiepidimite é a inflamação dolorosa tanto do epidídimo quanto dos testículos. O epidídimo é um canal onde ele é responsável por armazenar e maturar o espermatozoide. Então, existe a inflamação dele ou dos testículos, que vai acontecer aquele aumento da bolsa escrotal extremamente dolorosa. A ooforite é a inflamação de um ou dos dois ovários, mas isso aí vai acontecer no caso de complicação, numa fase de adolescência ou adulto. E quando acontece isso, raramente leva-se a uma esterilidade, tá certo? Mas existem estudos que já comprovaram que tiveram, outros não. E a forma de transmissão também é por vias aéreas, oral ou respiratória, ou contato de pessoas por pessoas, ou por materiais e objetos contaminados pelo vírus. A transmissão, ela pode ocorrer do 6º ao 7º dias antes da manifestação clínica, ou
9 dias após a manifestação clínica. O diagnóstico também é laboratorial e clínico e vai depender muito da hipersensibilidade da ingesta de alimentos devido ao aumento dos linfonodos da glândula parótida. Então, vocês já viram falar que os pacientes que têm cachumba não conseguem comer doce, né? Porque tem uma hipersensibilidade a alimentos doce ou cítricos. Os sinais e sintomas dessa doença são aumento das glândulas parótidas salivares, vai ter aquele pescoço edemaciado, aquele inchaço, que podem aumentar também nas glândulas submandibulares e sublinguais. Pode acontecer também a febre, dificuldade para engolir devido ao aumento dessas glândulas, edema no pescoço, né, que é um inchaço no pescoço, e a dor. O paciente também vai queixar dor. Aqui eu trouxe 2 fotos ilustrando, né, esse aumento das glândulas parótidas e submandibulares e salivares. Esse local ele pode apresentar-se como quente e bastante vermelho, que é o hiperemiado. Não existe um tratamento específico, mas é necessário um tratamento baseado nos sintomas clínicos que o paciente vai apresentar, com uma adequada hidratação e alimentação adequada para esses doentes, já que a maioria dos pacientes não aceitam bem os alimentos, porque podem causar dor, náuseas ou vômitos. A vacinação também é a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, que o paciente vai receber a dosagem como profilaxia para prevenção quando criança, com 1 aninho de idade, e a segunda dose de 4 a 6 anos, e as medidas educativas também são as mesmas, né? Avaliar a cobertura vacinal de determinada população. É uma doença de notificação compulsória, mais uma vez a etiqueta respiratória, né? Se tossir, proteger com a mão, higienizar as mãos, o uso de máscaras também, não compartilhar os objetos, e, sem sombra de dúvida, o isolamento domiciliar. Então, não encaminhar essa criança para a creche ou para a escolinha, porque pode acontecer o contágio com outras crianças. Ok? A nossa terceira patologia é a rubéola. O conceito é o seguinte: no campo das doenças infecto-contagiosas, a importância da epidemiológica da rubéola está apresentada pela ocorrência da síndrome da rubéola congênita, que afeta o feto ou o recém-nascido, quando as mães são infectadas durante a gestação. Então, existe um grande risco de transmissão dessa patologia na vida intrauterina da mãe para o filho, que é chamada de infecção vertical. A infecção na gravidez, ela acarreta inúmeras complicações para a mãe, como o aborto, né? Ou natimorto, quando o feto é expulso e ele é expulso morto. E para os recém-nascidos, quando ocorrem as manifestações congênitas, que são malformações que ocorrem dentro do útero, e aí podem ser a surdez, malformações cardíacas, lesões também oculares. O vírus da rubéola é da família rubivírus, e a forma de transmissão também é por via oral, né, através do contato de pessoa a pessoa, ou objetos contaminados pelo vírus por causa da tosse, da fala, do espirro. O período de incubação desse vírus vai depender muito de paciente para paciente, e ele pode acontecer no 14º dia a 21 dias de incubação. Então, a forma de transmissão são contato direto por secreções nasofaríngeas ao falar, ao tossir. Objetos contaminados, né, é um pouco menos frequente, mas também acontece. E a transplacentária, que é a infecção vertical da mãe para o filho, que é a forma mais grave da doença, por causa do índice alto de aborto. Os sinais e sintomas são dor de cabeça, dores nas articulações e dores nos músculos, coriza, aparecimento do aumento dos glândulos, né, linfáticos, que são conhecidos popularmente como a íngua. O paciente poderá apresentar febre e também exantemas, que são as manchas avermelhadas, inicialmente no rosto e depois se espalham para o resto do corpo, como eu citei para vocês, céfalo caudal. Eu trouxe uma imagem aqui de um exame de IgG para o anticorpo da rubéola e o IgM também, e aí o diagnóstico ele pode ser laboratorial e clínico. E aí, o que isso quer dizer? Quando o IgG é negativo,
e o IgM é negativo, indica-se que a pessoa nunca entrou em contato com o micro-organismo. Quando o IgG é positivo e o IgM é negativo, a pessoa entrou em contato com o micro-organismo numa infecção antiga ou teve sucesso com a vacinação, que foi o que eu disse para vocês. Então, são indicadores que vão mostrar se é uma infecção recente ou se é uma infecção passada. E, no caso, como a vacina também é um vírus vivo atenuado, ela pode ter esse marcador da vacina. E vai indicar se realmente a vacina foi eficaz, se o paciente está protegido contra essa doença. A síndrome da rubéola congênita trata-se de uma complicação da infecção pelo vírus da rubéola durante a gestação, e geralmente é uma condição grave, porque pode acontecer um aborto ou malformações congênitas. E quando é mais precoce na gestação, mais elevadas são os índices de malformação congênita. Então, se uma gestante está no início da gestação, e aí estudos mostram que até a 8ª semana de gestação, 8ª, 9ª semana de gestação, se é contaminada por esse vírus, é maior o índice de acontecer uma malformação congênita para esse feto. E ocorre por via vertical, que é quando passa-se o vírus da mãe para o bebê, ainda dentro do útero. O tratamento também não há um tratamento específico para a rubéola, e os sintomas e os sinais apresentados deverão ser tratados de acordo com a sintomatologia e a terapêutica adequada para cada paciente. A vacinação também é a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. A primeira dose com 1 aninho de idade, a segunda dose entre 4 e 6 anos de idade. Então, pessoal, sarampo, cachumba e rubéola são uma única vacina, previne essas 3 patologias. O exame pré-natal nas mulheres grávidas também é um meio de prevenção, né? E aí toda mulher que vai estar na sua idade fértil, ela pode vacinar. Então é importante que quando a mulher começa o planejamento para a gestação, ela observe o calendário vacinal dela, o cartão de vacina, e ela tenha esse cuidado de verificar se ela já tomou essas doses, né, da vacina. Como eu disse aqui, a vacinação de mulheres que estão em período fértil e que ainda não estão imunes ao vírus, e vai saber se está imune ou não, realizando o exame do IgG e IgM para rubéola. E outras medidas também de prevenção são campanhas educativas, a notificação compulsória, etiqueta respiratória, que a gente tem falado muito, e evitar o compartilhamento de objetos pessoais. E a nossa 4ª patologia é a varicela, conhecida como catapora popularmente, que são essas vesículas, né, vesículas e pústulas que contêm o pus em todo o corpo, né, que são essas maiores aqui, ó, onde eu ilustro para vocês. Então, a varicela, né, conhecida como catapora, também é uma infecção viral aguda altamente contagiosa. Ela é caracterizada pelo surgimento de erupções cutâneas que evoluem rapidamente para pústulas. Pústulas são essas vesículas, essas bolinhas, e no interior delas existem pus. E posteriormente, numa forma de crosta, que é como se fosse aquela casquinha preta do machucado, que pode durar de 3 a 4 dias. O agente etiológico é a varicela zoster, e o período de incubação desta doença é de 14 a 16 dias. O agente etiológico, como já foi dito, é a varicela zoster, que também pode provocar a herpes zoster no paciente. Geralmente é adquirido na infância, momento em que a maioria das pessoas manifesta-se as feridas clássicas e a coceira por catapora, e ela pode ficar por anos dormente no organismo. O vírus fica alojado nos glândulos na região do tórax ou do abdômen. E um dia, a paciente pode apresentar uma baixa imunidade, ou porque a pessoa está mais velha e ela pode apresentar a herpes zoster. Então, uma vez com o contato da varicela, que é a herpes zoster, esse melhorou as primeiras vesículas, né, lá na infância, quando teve a catapora, esse vírus fica adormecido no organismo. Em algum momento, pode-se ou não desenvolver a herpes zoster em alguns pacientes. Não são todos que vão desenvolver, ok? E eu trouxe aqui em pessoas adultas, onde acontece a herpes zoster, os pacientes relatam dor intensa, tipo queimação, tipo queimando mesmo. E essa herpes zoster,
que é também causada pelo vírus da varicela, né? Na vida adulta, ela acompanha a musculatura. Aqui a gente tem uma musculatura, né, do tórax e aqui na região torácica posterior, nessa segunda foto. Então, vocês podem ver que ela acompanha a musculatura de um indivíduo, aonde o paciente relata muita dor e relata uma dor tipo queimando. As formas de transmissão também são por vias aéreas, né? E o contato de pessoas por pessoas ou objetos contaminados pelo vírus. Isso, pessoal, é muito complicado porque acontece surtos e acontece geralmente nas escolas. Então, uma criancinha tem o vírus e aí é transmitido, né, fica incubado de 14 a 21 dias e pode acontecer o contágio e transmite para todo mundo da escolinha. Então, vocês já devem ter visto que, por exemplo, está com catapora, a creche não aceita, a escolinha não aceita receber aquela criança, porque a transmissão acontece muito fácil, tanto por vias respiratórias, quanto materiais e objetos que estejam contaminados, ou contato com as vesículazinhas pustulosas, né, que tem pus dentro daquelas vesículazinhas. Os sintomas da varicela são as lesões cutâneas, né, que são as vesículazinhas que têm pústulas, que se apresentam em diversas formas evolutivas. Então, no mesmo período de doença, pode acontecer pequenas vesículazinhas com pus, pode acontecer pústulas maiores com pus, e pode acontecer as crostas, que são quando elas vão secando e vão virando aquelas crostinhas. Então, na mesma época que o paciente está doente, no mesmo momento, pode ter vários estágios dessas lesões cutâneas. Coça muito, né? Vai ter uma coceira intensa e vai incomodar muito a criança. Vai apresentar febre moderada, pode apresentar mal-estar, cansaço, prostração, a cefaleia, que é a dor de cabeça, e a perda do apetite. E como complicação, pessoal, pode ter a varicela que a gente fala infectada, porque a pele está toda exposta, né, por causa dessas pústulas. Então, quando acontece disso estar infectada, é uma complicação e o paciente, a criança tem que ser encaminhada para o hospital e muitas vezes permanecer em uso de antibióticos. Mas vai depender do tipo de infecção, né? O tratamento, né, como eu disse, não possui um tratamento específico. O tratamento vai ser por analgésicos, antitérmicos, para aliviar a dor de cabeça, aliviar a febre, o mal-estar, e para o antialérgico para aliviar as coceiras também. Pode-se usar algumas pomadas tópicas, quando indicada pelo médico, nas vesículas também. Lembrar de higienizar essa criança tem que tomar banho, ela tem que passar sabão nessas lesões, tem que deixar bem sequinho, né? Porque senão pode acontecer, como está uma porta aberta, pode ter uma infecção, que é um agravamento. A profilaxia também, pessoal, está dentro do nosso Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, do Ministério da Saúde. E aí acontece quando? Sarampo, cachumba, rubéola e varicela é como se fosse a primeira dose da sarampo, cachumba e rubéola. Dentro do calendário, ela vai estar imunizada pela varicela. E com 15 meses, né, 1 ano e 3 meses, essa criança também recebe uma dose da vacina da varicela. E depois, com 4 anos, como se fosse o reforço. As ações educativas são a higienização das mãos e deve-se restringir as pessoas infectadas em locais públicos até que todas as lesões da pele estejam cicatrizadas, porque, pessoal, acontece o contágio se encostar naquela pessoa e encostar na outra pessoa. Então, contágio de pessoa para pessoa, certo? Deve-se sempre ter cuidado com as vestimentas e roupas de cama, além de outros objetos que possam estar contaminados e que deverão passar por uma higienização rigorosa. Então, dentro de casa, quando acontece isso, vocês vão ver relatos de que, por exemplo, uma família que existem 3 filhos, e se nenhum deles já tiveram o contato com o vírus, geralmente acontece, um pega e passa para os outros irmãos. Por quê? Os brinquedos, às vezes, são os mesmos, as pessoas estão dentro da mesma casa, né? Às vezes enxugam o rosto na mesma toalha de rosto, dormem, às vezes, na mesma cama, no mesmo quarto. Então, acontece muito esse contágio de todo mundo.
E aí eu lembro que na minha casa, quando teve a varicela, né, quando tivemos catapora, nós somos 3 irmãos, eu fui o primeiro e eu melhorei, as minhas outras irmãs apresentaram também a varicela, ok? Pessoal, uma ótima noite para vocês, tudo de bom, tá certo? Um abraço.